Alvinópolis, né? Graças ao Senhor. O nome dele é difícil, né? Geordácio, Andréia, Aparecida, Faustino. Aleluia. Já está dando grito aqui que não falou o nome, né? Noah. Aleluia. Graças ao Senhor. Uma hora nós vamos lá, né? Irmãos, nós estamos vindo de uma conferência na semana passada e acho que boa parte dos irmãos puderam participar. E quem não pôde, né, pôde acompanhar também, ainda está disponível. Então, uma comunhão muito viva, né, muito orgânica, 2 dias. E agora o irmão Pedro concluiu, né, aquela série de mensagens. Cristo, né, a conexão, né, o conector da obra de Deus. E na semana passada, no sábado, concluiu também a igreja em Sardes, daquela série que ele estava falando sobre quem tem ouvidos ouça. E agora começou a falar o novo tema para o novo semestre, que amanhã já é a mensagem 3, que é o tema Palavra, Vida e Edificação. Então foi esse período das mensagens, quem tem ouvidos ouça, foi um período onde estudou um pouco a história das igrejas. Éfeso, né? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Aí parou em Sardes. Foram 12 mensagens. Então não é fácil ouvir história. Então muitos irmãos, né, às vezes não têm muita paciência, porque não dá para citar, por exemplo, a igreja em Éfeso, sem citar o que ocorreu com a igreja em Éfeso. A igreja em Esmirna, a mesma coisa. A igreja em Pérgamo, Tiatira, principalmente Sardes, tem um contexto grande, um contexto histórico. Por isso que o irmão Pedro tinha que abordar, ler ali um pouco da história, para poder contextualizar aquilo que ele estava falando e aplicar um pouco na nossa experiência. Por que a igreja em Sardes, o Senhor falou diretamente para ela? Vocês têm nome de que vive, mas na realidade vocês não estão vivos, vocês estão mortos. Porque é uma situação longa, por causa do sistema que começou ali em Éfeso, que era um ensinamento, depois se tornou uma doutrina, do sistema dos clérigos e leigos. Então, se você olhar, alguns irmãos até perguntavam, né, por que o irmão Pedro está contando muita história? Porque não tem jeito, irmãos, é um contexto. E nós estamos inseridos. Em Sardes, por exemplo, começou a restaurar algo, mas eles não conseguiram dar prosseguimento. E então, para chegar onde nós chegamos hoje, para você chegar, estar assentado aqui nessa cadeira, sustentando o testemunho do Senhor aqui em João Monlevade, tem todo um contexto histórico, que não tem como eu e você não estar inserido. É lógico que nós, nesses anos, 19 séculos, né, nós não vivemos, estamos vivendo agora. Mas tem todo um contexto. Quando você lê ali Atos 2, onde as igrejas começaram a propagar o evangelho, né, e dia a dia ia crescendo, contando com a simpatia do povo. Então era uma festa sem igual, irmãos. Partiam pão de casa em casa, eles recebiam os ensinamentos dos apóstolos, e o que eles faziam? Eles ruminavam. Reunia às vezes no deserto, que era muita gente, o número chegava a quase 10.000. Reunia ali no pórtico de Salomão, que era grande. Mas como fazer? Daqui a pouco ouvia a palavra, todo mundo ia para casa. E aí a Bíblia fala que eles reuniam de casa em casa. Partiam pão de casa em casa. Então era uma esfera realmente de amor, uma esfera de família.
Só que depois perdeu isso aí, porque ficou sem um governo, sem uma direção, sem um comando, porque os apóstolos foram dormindo no Senhor. Alguns que estavam mais próximos dos apóstolos, por exemplo, Paulo e Silas, né? Silas andava muito próximo de Paulo. Mas chegou um momento que Paulo foi, daqui a pouco Silas foi, e aí perdeu-se um pouco essa direção. Aí muitas coisas foram entrando. Aí Paulo ficou desesperado naquela época. Mesmo Paulo estando vivo, ele ficou desesperado. Por quê? Muito ataque do inimigo. Se você ler Gálatas, né, Paulo fala assim, olha, vocês começaram tão bem, agora quem vos fascinou ou quem vos enfeitiçou, Paulo falou, só pode, vocês parecem que estão como alguém que estão enfeitiçados. Eu falo uma coisa, vocês praticam outra. Eu dou uma direção, dou um comando, vocês também dão uma direção, dão um outro comando. Aí Paulo falou, não dá para ficar servindo desta maneira, porque agora o Senhor é o Senhor de todos. Mesmo a igreja em Éfeso, começaram a ter dificuldade, outros ensinamentos. Paulo falou, vocês estão promovendo muita coisa, menos a vontade, menos a economia de Deus. E vocês estão se perdendo com genealogias que não têm fim. Então, uma igreja que deveria estar saudável, recebendo uma palavra de alguém que estava saudável, como Paulo, mas tiveram dificuldade. Então, tudo isso aí, irmãos, faz parte de um contexto. Por isso que nosso irmão Pedro, né, ele agora deu um tempo, depois vai continuar falando da experiência da igreja em Filadélfia. Aí já é mais real, porque o conteúdo está mais dentro daquilo que nós estamos praticando ao longo dos anos, né, de vida da igreja. E Laodiceia, espero que até chegar em Laodiceia nós possamos ganhar bastante luz de onde Deus nos colocou. Aí quando você vai lendo todo o contexto das igrejas, você precisa ficar alegre, não se perder com a história. E naquela época, irmãos, Paulo ficou tão desesperado, por quê? Igreja em Corinto era uma região boa, uma cidade portuária. Muitas pessoas, podia avançar bastante. Aí Paulo começa a falar, logo do início, Paulo fala assim, olha, vocês estão se perdendo, porque vocês não falam a mesma coisa. Já pensou dentro de casa? A esposa fala uma coisa, o marido fala uma coisa, vizinho entra no meio. Não dá, irmãos. Daqui a pouco o cachorrinho está dando opinião, a esposa vai ouvir o cachorrinho, não vai ouvir o marido. Então é confuso isso. Aí Paulo falou assim, olha, vocês não falam. Paulo até rogou, eu rogo a vocês que falem a mesma coisa. Aí alguns falaram assim, não, nós estamos falando. Aí Paulo falou assim, o que vocês estão falando? Não, eu estou falando o que Apolo fala. Eu estou falando o que Paulo fala. Aí, então, eles estavam ali já com dificuldade em aceitar uma só direção, um só comando. Paulo falou, se eu continuar aqui, vai ficar ruim, porque eu vou dar uma direção, aí vocês querem Apolo. Alguns falam que eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, não é isso? Alguns falam assim, não, eu só ouço Cristo. Mas Cristo já não estava mais vivo. Já tinha passado pelo processo de morte e ressurreição e gerou a igreja. Aí agora Deus fala por meio da igreja. E aí Paulo falou assim, olha, eu vou ficar aqui um pouco desconfortável em estar no meio de vocês. Porque vocês acabam que tem disputa. Paulo falou assim, graças a Deus que eu só batizei, acho que ele lembrou de uma casa, né? Falou assim, porque senão essa casa vai falar agora que é de Paulo. Paulo falou assim, olha, ninguém é de ninguém, todos nós somos de Cristo. Amém. Mas aí, irmãos, a igreja em Corinto foi tendo dificuldade. Aí você lê lá no capítulo 10, a ponto deles falar, porque criou uma fortaleza na mente. Aí eles falaram assim, olha, a palavra de Paulo é fraca e a pessoa do Paulo é desprezível. Ou o contrário aí. Então, o grande erro, né, da igreja em Corinto, o grande processo de confusão na igreja, é porque eles deixaram de receber um comando, uma direção. Então, hoje a mesma coisa, irmãos. Deus usa e tem usado ao longo dos anos muitas pessoas. Muitos falam por Deus. Muitos grandes mestres da Bíblia, né? Mesmo naquela época tinha muitos grandes mestres da Bíblia, que às vezes até confrontavam, né,
aqueles que eram doutores da lei. Mas Deus tinha uma direção por meio de Paulo. E o mesmo princípio hoje, ao longo dos anos, Deus continuou falando, como muitos são usados por Deus. E hoje você olha aqui na internet, você vê muitas pessoas que se dedicam ou dedicaram o seu ministério 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tem pessoas com 50 anos. Alguns chegam até a jubilar, né? Aposentar-se de falar a palavra e dar direção para as pessoas. Até isso alguns já fizeram. Aí eu vou anular uma pessoa que ficou 50 anos falando por Deus, pregando o evangelho? Não, irmãos. Essa pessoa, ela fala por Deus. Mas se perde em um item que nós não podemos perder. Nós precisamos ver que o falar de Deus, muitos falam, daqui a pouco eu vou parar de falar, vocês vão compartilhar e vão compartilhar o falar de Deus. Como Coríntios fala, todos nós podemos profetizar. Só que quem hoje dá a direção, quem dá o comando, irmãos, é o que nós precisamos perceber mesmo dentro da linha de Atos. Se você for olhar Atos, Deus tinha uma direção de comando para fazer com que a obra do Senhor pudesse funcionar naquela cidade. Aí você olha ali, tinha quem? Você começa a ler Atos capítulo 13, né? Tinha Saulo e Barnabé. Aí depois, no próprio capítulo 13 no final e no capítulo 14, você já vê Paulo avançando um pouco mais. Aí a Bíblia já começa a usar Paulo. Aí não menciona mais o nome de Barnabé primeiro. Já fala de Paulo e Barnabé. Aí você lê Atos, antes ali no capítulo 2, capítulo 3, Pedro se levantou com os 11 e falou assim, atentai nas minhas palavras. Ele não desmereceu os outros 10 que também falavam por Deus. Mas a direção, o comando, para fazer com que a obra pudesse avançar naquela cidade, naquele momento Deus estava usando Pedro, depois estava usando Paulo, e mesmo quando estava Paulo e Silas, você via ali o comando, a direção de Deus na vida de Paulo. É a mesma coisa hoje, irmãos. Nós não podemos tirar a nossa responsabilidade diante de todos os filhos de Deus. Hoje tem muitos filhos de Deus reunindo, congregando em vários lugares. Pessoas salvas, regeneradas, estão espalhadas na cidade de João Molevade, na cidade de Alvinópolis, cidade de Bela Vista, Nova Era. Tem muitos filhos de Deus e bons filhos de Deus. E tem alguns também que são bons mestres, bons profetas, pessoas das quais Deus usa para poder falar. Mas com quem está a direção de Deus, o comando de Deus naquela cidade ou aqui em João Molevade? Está com a igreja de João Molevade, que se posicionou para assumir o governo e a autoridade de Deus nessa cidade. Não tem como tirar isso, irmãos. Os irmãos estão reunindo em Alvinópolis, então o governo, a autoridade foi entregue aos nossos amados irmãos. E aí a direção, os olhos de Deus estão postos sobre eles. Então eles têm a responsabilidade de conduzir, operacionalizar os itens da obra do Senhor na cidade de Alvinópolis. Em João Molevade, a mesma coisa. Nós vamos fazer com que os demais filhos de Deus pratiquem aquilo que nós estamos praticando hoje? Quem está dando direção com respeito à colportagem? Não são os nossos amados irmãos. Tem uma linha de comando, uma direção. Quem tem que fazer com que a casa de adolescentes, né, em Alvinópolis se levante? Os nossos amados irmãos. E nós vamos ajudá-los. Tem adolescente lá ou não? Tem adolescente. E ali precisa de ter uma casa de adolescentes. Então não dá para esperar, irmãos, pelos demais filhos de Deus. Deus deu uma direção para nós. Em João Molevade, a mesma coisa. Ontem começou a inauguração, né? Inaugurou, né? Eu vi ontem lá 3 vídeos. O time mandou também nos grupos, né? Os adolescentes ali pulando, né? Todo mundo alegre, né? E não parava, né? Ali, estava olhando rostinho por rostinho, né? Alguns ali que eu nem conhecia, eu perguntava à minha mãe, quem que é esse aqui, né? Tá lá, aí uma mescla, né? Dos capitães e as tropas, né? Os jovens junto com os adolescentes.
Isso é muito saudável, irmãos. Por quê? Aquilo que o apóstolo está falando, nós estamos praticando na nossa cidade. Só que não é fácil. O inimigo não quer que nós façamos isso. Ou seja, fazer com que a palavra de Deus seja praticada na nossa casa, praticada no nosso grupo familiar, praticado na igreja onde nós moramos. Mas Deus deu um comando para nós e nós devemos ser fiéis. Mas é fácil? Não é fácil. Vem lutas, vem ataques, mas nós não podemos parar. Devemos ser fiéis ao Senhor. Por isso que agora, no Evangelho de João, o Senhor nos levou para um outro nível, irmãos. Não dá mais para os próximos 6 meses. Nós temos que viver baseado nesse versículo. É um chamado de Deus. Deus falou para João, Sobe, João. Falou assim para ele. Capítulo 4, Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então o Senhor falou: João, não se perca, porque aqui, irmãos, desde o capítulo 2 e o capítulo 3, no finalzinho tinha terminado de falar sobre a igreja em Laodiceia. Aí o Senhor falou assim: João, não se perca. Foi muita história, Não dá para ficar lamentando, irmãos, os 19 séculos. Aí o Senhor falou: João, nós vimos a visão da igreja, o significado e a importância de cada uma delas. Só que você não pode titubear e você precisa ter uma visão de onde é que Deus te colocou. Aí o Senhor falou assim: João, sobe. Sobe que eu te mostrarei, porque tem uma porta aberta. Agora, irmãos, os próximos 6 meses, nós devemos viver a vida familiar um outro nível. É o momento dos casais subirem. Subir como, irmãos? Não tem regras, não tem como direcionar. Como fazer com que um filho vá para a escola nos próximos 6 meses? Tem que subir. Porque na esfera terrena nós não conseguimos, irmãos. É uma luta grande, é muita dificuldade. Por quê? Agora estamos chegando no finalzinho. Estamos próximos da volta do Senhor. Aí o Senhor está te chamando. Éder, sobe para aqui. Celso, sobe. É um comando, é uma direção, irmãos. Então nós devemos perceber que quando Deus começa a falar algo, não tem jeito de viver de outra maneira. Se eu ainda insistir, eu vou ter dificuldade, porque vai ser muito esforço humano. Por que hoje os adolescentes estão ganhando pessoas? Porque houve um comando, houve uma direção. Em cima desse comando, em cima dessa direção, alguns foram submissos, alguns tiveram simplicidade, alguns tiveram submissão. A quem? A voz, a direção, ao comando. Por isso que João falou assim: olha, eu preciso ouvir. O Senhor falou assim: João, você sobe. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Que é a mesma voz, irmãos, que João ouviu no capítulo 1, quando o Senhor falou com ele, ali no versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Aí o versículo é o 10, Isso. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então João, ele ouviu uma voz
Porque ele estava onde? No Espírito. No dia do Senhor eu vi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. E o versículo 12 fala que João voltou para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros. E agora no capítulo 4, versículo 1, a mesma voz, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então, irmãos, olha o sentimento de Deus e o sentimento de João. O Senhor falou assim: João, tem muitas coisas que eu quero ainda mostrar a você, do que vai acontecer e do que está acontecendo. Mas para isso eu preciso sair de uma esfera terrenal e ir para uma esfera celestial. Porque nós, irmãos, já morremos com Cristo, já ressuscitamos com Cristo. De acordo com Colossenses, nós não podemos pensar nas coisas da terra. Precisamos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Se eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, eu também vivo onde Cristo vive. Se Cristo vive assentado à direita de Deus, à destra de Deus, no trono, eu também preciso estar onde Deus está. Porque fora disso é só complicação. Aí o Senhor falou forte para João. Aí João recebeu esse falar, essa direção de Deus como uma voz de trombeta. E João foi simples em ouvir. A grande dificuldade nossa, irmãos, que nós não podemos perder é a simplicidade. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 a 3, Satanás quis enganar, enganar a Eva, porque esse era o receio de Paulo, que os coríntios pudessem se apartar da simplicidade de Cristo. O que era apartar-se da simplicidade de Cristo? É deixar de ouvir o que Deus está falando. Então, irmãos, nos próximos 6 meses, não importa o que eu vou fazer, se eu vou mudar de trabalho ou se eu vou permanecer no mesmo trabalho, se eu vou iniciar uma nova faculdade ou não, ou se eu já estou fazendo alguma coisa, eu preciso focar nisso. Ver que nós não podemos fazer nada mais na terra. Agora é com os olhos postos no céu. Aí tem que ouvir a voz e subir. Assim como João. Por isso que depois aqui fala e compara, o Evangelho de João como a águia. E agora a águia, irmãos, ela tomou pouso e pouso rápido. Porque do alto consegue ver tudo aquilo que Deus está fazendo. Por que às vezes nós não conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo? Alguma coisa eu preciso buscar diante de Deus. Às vezes nós não entendemos, não é isso? O que está acontecendo. Essa semana, irmãos, foi uma loucura. Se eu ficar ali só com um olhinho igual de formiga, O irmão Pedro falou, ficar só como uma formiguinha, você não consegue enxergar. Agora, se está como uma águia do 10º andar, ela consegue ver uma formiguinha lá embaixo. Olha só a visão. Aí, se eu não tiver esses olhos de águia, aí eu não vou conseguir entender o que está acontecendo. Essa semana, por exemplo, foram várias e várias casas de adolescentes que foram levantadas em vários lugares, irmãos. Não é agora ali em Belo Horizonte ou próximo, juntamente com a igreja de Almolevade, o que vocês experimentaram, ali fazendo imersão, gritos de guerra, comportagem, venderam um kit ali nas pacas, Não é questão do kit, irmãos. É que atrás do kit tem famílias. Não é simplesmente o orar por você, eu posso orar por você. Mas a questão é que atrás da oração tem famílias. Nós recebemos todos os dias, irmãos, mais de 40 nomes para ser inserido na rede de cuidado. Aí a irmã da Central de Acolhimento, são 2 irmãs. Elas recebem o nome de quem? De alguém que foi à padaria e orou pela pessoa. A pessoa quer ser cuidada, entrega para a Central. A Central liga para a rede de cuidado, que é o grupo familiar naquele bairro, e fala para a pessoa, olha, Maurício, a balconista da padaria recebeu oração
ela quer ser cuidada. E ela mora próximo do seu grupo familiar, próximo do seu bairro. Então não é simplesmente, eu não posso sair às ruas para poder pregar o evangelho, como os adolescentes estão fazendo. Só que a oração do adolescente ali mexe com toda a igreja. Porque ela orou por uma família, essa família deu o nome, deu o telefone, chegou até você, aí você tem que cuidar de alguém que foi gerado numa terça-feira, 15 horas da tarde. Você estava trabalhando, você não podia estar ali, mas alguém estava ali. E aí essa pessoa recebeu o telefone, recebeu o nome, aceitou a oração, e que ela quer ser cuidada. Quem vai cuidar, irmãos? Adolescente não consegue cuidar. É lógico que ele pode ir junto, mas não consegue. Mas alguém precisa ir para o trono, ouvir a voz do Senhor como voz de trombeta, ter olhos de águia. Não é simplesmente, né, como, cadê a Júlia? Cadê até aqui? Não vem, né? O Senhor, foi essa semana, né? Essa semana a academia dela foi diferente, né? Foi fazer academia. Mas aí, irmãos, não é só academia. Tem a unção interior que começa a mover. Olha, precisa orar para essa pessoa. Vai fazendo exercício, orar para essa pessoa. Mais exercício, orar para essa pessoa. Deus move, irmãos. Aí você tem que ir para o trono. Aí o Senhor vai falando, Júlia, sai. Júlia, sobe. Júlia, vem. Júlia, sai da esfera de exercício simplesmente, porque é terreno. Alguém precisa também receber essa vida que você tem. Aí Deus vai falando, irmãos, vai falando. Aí ficou incomodada, teve que orar pela pessoa. Daqui a pouco foi embora, a pessoa tomou a imersão dela, né? Tomou a imersão da mão dela e depois no final ele foi atrás dela no carro, né? E bateu e falou assim, não, o que aconteceu aqui? A pessoa falou assim, entrou no sobrenatural, né? O que aconteceu? Por que você orou por mim? O que está acontecendo? Aí, Deus mandou, não sei por que eu vim aqui fazer exercício, mas se apareceu, Deus falou, é isso aí, é o zigue-zaguear de Deus, né? É o que fala lá em Ezequiel. Ezequiel fala ali da roda, né? Está zigue-zagueando para lá e para cá. Aí o vento sopra, vai para uma direção. Aí o vento sopra, vai para outra direção. Então tá percorrendo toda a terra, irmãos. Os 4 seres viventes, não é isso? Está percorrendo toda a terra. Aí ela aceitou. Ela deu o telefone, não é isso? Para ser cuidada. Aí agora entra o compromisso. Alguém tem que cuidar. Então os irmãos percebem que tudo, irmãos, que foi falado ou está sendo falado, nada é falado solto. Tudo tem uma direção. Amém. Tudo vem do trono. Foi falado para nós sobre inclusão. Já tem um tempo. Foi falado sobre central de acolhimento, rede de cuidado. Aí agora, mais do que nunca, as pessoas estão se abrindo para poder ser cuidadas. Aí tem que ter uma estrutura. Onde eu vou cuidar de uma pessoa? Uma reunião dessa é muito rápido. Daqui a pouco vamos embora. Qual é o melhor lugar? Grupo familiar. É o mesmo princípio de Atos, irmãos. Atos ali tinha uma central de acolhimento. Alguém pregava o evangelho, alguém dava o nome para alguém levava, alguém abria a casa, alguém preparava a comida, alguém preparava o pão. E ali eles contavam com a simpatia do povo. E dia a dia o Senhor ia acrescentando. Quando o Senhor falou, acho que em Mateus, né, para ir para as encruzilhadas, o Senhor falou assim, por que essa sala está vazia, né? Se está vazia, vamos para onde? Vamos aonde as pessoas estão. Vai para as ruas, vai para os becos, vai para as vielas, vai para as encruzilhadas. E eles foram fiéis e foram. Daqui a pouco, o que fala ali? Que a sala ficou repleta de convidados. Então, o que está acontecendo hoje, irmãos, é a mesma coisa. Quando nós olhamos um grupo de adolescentes indo para as ruas, é o resultado do falar de Deus em Salmo 110, versículo 3. Foi falado que Deus estava levantando um exército de jovens santos
que são gotas da aurora, só que nós não vimos. Não é isso? Não vimos tanto esse agir. Mas Deus espera. É porque ainda nós estamos olhando como formiguinha, né? Só ali, você consegue só ver um pouquinho. Se estivéssemos já olhando como olhos de águia naquela época, a coisa já estava muito avançada. Mas aí Deus é cheio de amor, foi esperando, aí Deus tocou a trombeta de novo. Vamos levantar os adolescentes. Para mexer com quem, irmãos? Mexer com os jovens. Aí mexeu não só com os jovens, na verdade mexeu até com o brilho dos jovens. Porque falou, os jovens não reagiram. Quase que faz o que aconteceu com Deuteronômio, né? Capítulo 1, versículo 39 e 40. Quase que o Senhor falou para os jovens: dá meia volta e vocês não vão entrar. Porque o coração de vocês é um coração embrutecido, um coração duro, que fala Hebreus, que fala também Mateus, né? Acho que é 13:15. Porque não ouviram a voz do Senhor, a voz bateu e voltou. Aí o coração muito duro, o coração que tinha dúvidas, será que realmente Deus está levantando um exército de jovens santos? Aí os jovens, olhando a condição um do outro, em vez de se arrepender, se voltar para o Senhor, porque naquela época, irmãos, muitos jovens estavam se perdendo, reunindo, mas bebendo, reunindo, e depois de reuniões, indo para as baladas. Então, não estou falando condição dos jovens aqui, que nem aqui eu estou, né? Mas é no contexto geral. Sem reação. Aí, mesmo assim, olha o coração de Deus. Se fosse o nosso coração, nós íamos anular. Os jovens não servem para conduzir a obra de Deus, porque estão cheios de falhas, cheios de erros. O Senhor, pelo contrário, irmãos, falou: vamos então entregar a obra para esses. Vamos entregar a obra para os jovens. Vamos mexer. Aí Deus falou para os jovens: sobe para aqui. Só que não conseguiram subir. Aí o Senhor virou para os adolescentes. Aí começou a mexer com os adolescentes. Lembra que a menininha lá de Naamã? Primeiro falou da simplicidade dela em despertar Naamã para ir até ali mergulhar 7 vezes. Aí antes de Naamã, o irmão Pedro nos falou sobre Timóteo. Timóteo era jovem. Ali foi chamado, né? Seus 15, 16. Um jovem, um adolescente, ajudando uma igreja complicada como a igreja em Éfeso. Paulo falou para um jovem: vai ajudar ali aqueles presbíteros. E Timóteo falou assim: não, Paulo, eu sou um adolescente. Estou agora saindo da adolescência, indo para a juventude. Não passei nem fiz Enem ainda. Nem faculdade, eu estou com muitas metas. Paulo falou assim: não adianta, sobe, Timóteo. Ouça a voz de trombeta e veja a igreja em Éfeso como olhos de águia. Não vê como uma formiga, senão os presbíteros de Éfeso vai pisar em você. Timóteo falou: seu Paulo, eu não consigo. Até deu dor no estômago, irmãos. Não é fácil, porque era ainda alguém que muito novinho, mas foi fiel. Paulo falou assim: Timóteo, não importa. Foge das paixões, foge daqueles que são contra o invocar o nome do Senhor, foge daqueles que são contra grito de guerra, que são contra a imersão. Não preocupe e não critica, Timóteo. Só acha aqueles que querem fazer a obra do Senhor. Segue aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Aí Timóteo foi, irmãos. E ali Timóteo pôde ajudar. Aí hoje o Senhor falou assim: olha, baseado na experiência de Timóteo, nós precisamos produzir Timóteos nas igrejas. Se não tem Timóteo, não tem adolescente, vamos produzir adolescentes. Vamos sair para as ruas. E hoje, o que está acontecendo, irmãos? Voltando aqui, essa semana, o que foi gerado de casa de adolescentes? O irmão de Andeara, o Valmor, participou da conferência em Belo Horizonte. Aí na quinta-feira, ele ligou ali para o Fabiano, ficou 1 hora tendo comunhão, buscando luz. E na cidade dele só tem um adolescente. Aí os irmãos viram hoje na live o irmão Pedro falando. Fizeram lá com 10 participantes novos. É lógico que não tem adolescente. Alguém tem que cuidar. Aí entra o casal,
entra algum jovem, entra alguma irmã, entra os capitães, que fala em Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 11, capítulo 12, fala que dia a dia o exército de Davi ia levantando. Davi não levantou um exército de um momento para outro, irmãos. E vocês lembram do chamamento de Davi? Jessé, na casa de Jessé, Samuel foi lá, passou um, não era. Segundo não era, terceiro não era, acho que foram 7, né? Aí Samuel ficou incomodado. Eu vim aqui para estabelecer um rei. Mas você já me apresentou aqui e a unção não move, não é nenhum desses. E era para ele uma tentação. Quando apareceu um ali, ele falou: opa, esse é o bom, bonitão, né? Altão, formoso, bom para ser rei, né? Mas aí ele lembrou que o Senhor não vê a aparência. Ele via a aparência, ele via a formosura. Mas Deus não vê o exterior. Apesar que Davi era bonitão também, né? Aí Samuel ficou incomodado, falou assim: não é possível, não tem mais ninguém. Aí ele falou assim: não, tem mais um. Tem um moço. Tem um moço. Menino, né? Está lá apacentando as ovelhas. Aí Samuel falou: olha, eu não vou sair daqui, e nem vocês, e nós não vamos nos assentar à mesa, e não vamos comer até que ele venha. Acho que compensa até ler esse versículo, né? Quem achar primeiro aí me ajuda. Acho que é 1 Samuel 16. Ó Senhor Jesus. É isso mesmo. 16, 11. Perguntou Samuel a Jessé. Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Na versão King James, né? Fala que não nos assentaremos à mesa, não comeremos até que ele venha. Olha o sentimento, irmãos. Os irmãos conseguem perceber as entrelinhas, né? É 16, 11, né? Manda buscar, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Então os irmãos percebem o sentimento. Não tem adolescente: Senhor, nós não nos reuniremos, nós não abriremos o local de reuniões até que o adolescente venha. Senhor, nós não comeremos, nós não teremos paz. É lógico, irmãos, que eles iam comer. Eles não iam ficar aqui 2, 3, 5 dias sem comer. Mas é o sentimento de urgência para poder cumprir aquilo que Deus está falando. O Senhor está falando: vamos levantar Timóteo. Senhor, onde estão os Timóteos? Nós não nos assentaremos. Se você ler Números capítulo 4, versículo 23, fala que eles deixavam ali as suas armas, né? Dormia com a arma à direita. E alguns nem trocavam as suas vestes. Porque é um desespero, irmãos. Eles estavam em guerra. Agora foi declarado guerra. Lembra quando foi declarado guerra numa conferência de jovens? Nada é falado por acaso, irmãos. Agora não é o momento mais de nós lembrarmos do Senhor como um cordeiro, aquele que veio como uma ovelha muda ao matadouro e ali não abriu a sua boca. Agora o Senhor está vindo, irmãos, como alguém que está pronto para guerrear. Só que o Senhor, por causa do princípio do Novo Testamento, o princípio de usar a igreja, de usar o homem, Deus não faz nada sem a comunhão, sem a participação da igreja. É um princípio que foi gerado depois da morte e da ressurreição. É o princípio da encarnação. Deus usando o homem. Então Deus não faz mais nada sem você. Deus não vai descer e pregar o evangelho para o seu vizinho que está no hospital já tem 3 dias. E você o conhece. Ele vai usar você. Então, hoje, irmãos, nós precisamos ver que Deus está desesperado. Aí, ali em Números,
Por que eles ficaram desesperados? Porque quando o inimigo ficou sabendo que o muro já estava na metade e que as brechas começaram a ser fechadas, eles ficaram desesperados. Aí o que eles fizeram? Vamos correr mais ainda para concluir o muro. Com uma mão, eles ficavam ali, né, com a espada, e com a outra, trabalhavam. Olha só, uma mão, espada já não é leve, e a outra ainda construindo os muros. Por isso que fala que os valentes, né, do exército de Davi, eles sabiam tanto guerrear com a mão esquerda quanto a mão direita. Eles sabiam, alguns ali que eram menores, valia por 100, e o maior valia por 1000, porque eram pessoas envolvidas. Um ali, dos 30, com uma lança, matou 300 irmãos. O que é isso? Ferir 300? Se fôssemos nós, se não tiver olhos de águia, você sai correndo. Você vai tomar ali tudo como dificuldade. Josué e Caleb, irmãos, não titubeou. Olhos de águia. Senhor, a terra realmente, como os outros 10 estão falando, e ali, irmãos, foi uma falazada. Foram 12 espiar a terra e os 10 falando na cabeça. A terra é boa, mas tem gigante. A terra é boa, mas tem ananquins. A terra é boa e tem não sei o quê. Aí, Josué e Caleb não se conteve e falou, para de falar, gente. Vamos lá possuir. Se tem gigante, mas tem uma promessa. Vamos tomar a terra, tomar posse. Tem dificuldade? Tem que ser como um pão para nós. Não dá para olhar, irmãos, as dificuldades, tem que ver tudo do alto. Os próximos 6 meses agora vai ter dificuldade? Com certeza, mas tem que ter olhos de águia. Tudo, irmãos, dentro da sua casa você tem que olhar ali do alto. Se for olhar ali terrenal, você vai ver seu marido como uma formiguinha, a sua esposa vai te ver como uma formiguinha e qualquer dificuldade vai subjugar a sua casa. Mas se for olhos de águia, sobe para aqui, voz de trombeta, vê a direção, o governo de Deus, aquilo que Deus está falando. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o que Deus está hoje produzindo por meio do seu falar, por isso que Isaías 55 fala que o que sai da boca do Senhor, a palavra que sai, ela produz algo. Assim como a chuva cai e produz algo, a palavra hoje está produzindo algo na terra. E essa semana, quantos adolescentes se levantaram? Aí na conferência agora, geração final e geração santa, porque um grupo de adolescentes estão se levantando, alguém precisa dar apoio. Aí foi tocado uma trombeta, não é isso? O Senhor falou para os jovens, vou dar mais uma oportunidade a vocês. Sobe, né? Sobe para aqui, ouça a voz de trombeta, vê que eu estou no trono conduzindo todas as coisas. Aí, baseado na experiência ali do exército de Davi, tinha tropas e tinha também capitães. Tinha capitães de 30, de 50, de 100, de 1000, de 10. Quem são esses, irmãos? Os de Salmo 110. Aí os jovens agora podem apoiar os adolescentes. E o que está acontecendo é isso. Esses dias surgiu, como eu falei desse irmão de Andeara, só temos um Senhor, adolescente. Aí o Senhor pergunta, isso aí é o seu sentimento, é o seu olhar de formiga. Mas sobe que eu vou te mostrar que na cidade de Andeara não tem só um adolescente, tem muitos. E nós não podemos nos assentar, nós não podemos comer até que o Senhor traga. Porque agora é o momento, irmãos, de usar um exército. E aí o Senhor provou para esses irmãos. Hoje em São Carlos, a equipe do Fabiano está lá, né? Fazendo comportagem, mais os adolescentes. Mandaram agora, irmão, você não tem tempo. Se eu for olhar aqui agora, já vai ter uns 10, 12 testemunhos. Mandaram agora 10 novos adolescentes na reunião da igreja. Adolescentes que eles nunca viram.
Aí imagina entrar aqui 5, 6, 7, 8, 10 adolescentes. Não traz alegria para nós? Seu grupo familiar, 2 adolescentes. Alegria. Então, hoje tem casa de adolescentes, foi inaugurado no Canadá, Porto Rico. Agora, a Austrália começou a movimentar algo. Essa semana, Timor-Leste, daqui a pouco você vai ouvir casa de adolescente no Timor-Leste. E aí, do Timor-Leste, os irmãos já estão indo para a Indonésia. Olha como que o Senhor está percorrendo. Não dá tempo, né? Eu ia mandar hoje para os irmãos ali, os adolescentes de São Tomé e Príncipe, saindo às ruas. Ali em Angola, irmãos, que festa. A África está sendo tomada por esse exército. E nem começou a falar ainda na África sobre casa de adolescentes. Tem uma fila ali, irmãos, esperando. Porque o SEAP estava recebendo só os de 16 anos. Mas agora Deus falou sobre casa de adolescentes. E aí já estão procurando como fazer. Então, hoje, o que está acontecendo realmente, irmãos, não é algo no plano terreno. É algo sobrenatural. E aí você tem apoio dos jovens. Nós falamos para os serviços de jovens. Nós vamos fazer um combinado. Nós vamos produzir tropas e vocês vão nos dar capitães. Aí na primeira semana, irmãos, levantamos 15 adolescentes novos. 7 deles estavam na conferência. Aí, hoje, desses 7, sabe para onde que eles foram? Foram lá para Lagoa Santa, levantar casa de adolescentes lá. Já produziu um. Tem um novo adolescente na reunião da igreja em Lagoa Santa. Então, olha que belo. Com o apoio dos jovens, levanta adolescentes. Esses contatos, quem vai cuidar? Aí entra a igreja. Ninguém está aposentado, ninguém está sem função. Por quê? Uma vez que gera adolescentes, você tem que cuidar desses adolescentes. Uma vez que cuida dos adolescentes, você tem pais para cuidar. Você tem famílias. Aí você tem que levar para a conferência. Você tem que levar essa pessoa a servir na igreja. Tem que ter inclusão. Então, é muita coisa acontecendo em várias e várias cidades. Por isso que nós devemos ter esse sentimento. Senhor, não me deixe, Senhor, sair das asas dessa águia. Eu quero subir. É lógico que nós não temos forças. Nós sempre falamos para os irmãos, irmãos, ninguém tem manejo, ninguém tem sentimento e às vezes tem às vezes até a habilidade de sair às ruas e distribuir livros ou mesmo orar pelas pessoas. Eu falei para o irmão esses dias, irmão, você não consegue vender livro, correto? Não. Consegue orar pelas pessoas na rua? Não. E quem te pressiona para isso? Nós não pressionamos. Mas os adolescentes conseguem. Então nós temos que ajudá-lo. Você não pode levar 2 jovens e 2 adolescentes para fazer comportagem? Posso. Então usa seu carro. Para onde os adolescentes e os jovens querem parar, fica ali. Ou ouvindo mensagem, ou orando por eles, ou não fazendo nada. Combina com eles, fala assim, eu estou aqui parado, sua conta. Sou o Uber de vocês. Tem um irmão lá que realmente ele é um Uber da casa do adolescente, vai para lá e para cá. Só que agora já está a filha, já está ele, já está a esposa, já está todo mundo na casa do adolescente. Aí, fica ali, irmão, esperando. Quando os adolescentes voltarem, você vai ouvir os testemunhos. Deus vai encher você e você tem parte nisso. Então os irmãos percebem que não é nenhuma pressão, não é algo que forçado, algo que está longe do nosso alcance, porque quando vocês veem adolescente desfrutando do Senhor, irmãos, jovens desfrutando do Senhor, é uma alegria grande. O vídeo que eu vi dos irmãos ali no sítio desfrutando, você não consegue apagar. Você vai vendo uma vez, vai vendo outra, são imagens. Aí você vê os adolescentes, os jovens na reunião, é uma alegria, irmãos. Como não apoiar aquilo que Deus está fazendo? Todos nós podemos apoiar. E aí não tem capacidade humana, é algo que vem do alto.
Davi conquistou, né, um exército, e ali dia a dia o exército ia se formando. Grito de guerra, né? Aí tem um irmão que falou para mim, eu não consigo, Maurício. Eu não consigo fazer grito de guerra. Eu falei para ele, eu também não consigo. Eu não tenho. Irmão, os adolescentes são assim, termina de falar a palavra, eles já vão lá, na hora que você senta, eles já estão em pé, fazendo grito de guerra com aquilo que você falou. É adolescente, irmão, vou impedir isso. Que faça 1, 2, 3, 4. Aí o irmão fala, Maurício, eu não consigo dessa maneira fazer imersão. Então o que você quer fazer? Você quer ler e orar? Então, ler e orar. A palavra, não tem problema. Não tem pressão nenhuma. Teve um irmão que falou assim, olha Maurício, eu desaprendi a falar a palavra ministerial. Tem 30 anos que fala. Falou assim, eu não consigo, porque agora o negócio está tão intenso, está tão forte. Por quê, mano? No passado você dava uma olhadinha, buscava uma consulta no livro, no estudo vida e tudo. Só que aí, agora, os adolescentes, irmãos, estão em outro nível. Estão em outro patamar. Tem que experienciar. Aí ele falou assim, eu não consigo, mas dá um tempinho, daqui a pouco eu vou engrenar. Falei assim, eu não tenho preocupação nenhuma com você, porque sua esposa já é um elétron solto, né? Já é um zigue-zaguear para lá e para cá. Daqui a pouco ela vai fazer imersão com você na hora do café. Na hora que você for na padaria, não vá com ela, senão ela vai pregar e vai falar assim, agora meu marido vai orar por você. É isso, irmãos. Está lá, onde que esse irmão está hoje? Ele e a esposa. Foi passar 2 dias no SEAP. Então estão ali alegres, fazendo imersão, grito de guerra, sem problema nenhum. Não tem pressão. Deixa os adolescentes, irmãos. Passou a nossa fase. Passou, irmão, não adianta. Quem tem aí seus 40, 50, passou, viu, Éder? Não adianta olhar, já passou a nossa fase, irmãos. Por quê? Agora Deus está levantando esse grupo a minha esposa está olhando ali com ele com a carinha fechadinha, né? Aí, irmãos. Aí, pois então, passou a nossa fase de ir para a rua, como eles estão fazendo hoje, irmãos. Junta 3, 4, 5 adolescentes, bate numa porta que nunca viram. Entra aqui nessa rua, bate na porta e pergunta lá para quem abre. Se é adolescente, já é ele. Se não é, quem é você? Ah, eu sou Marta. Marta, você tem filhos adolescentes? Não. Seu vizinho tem? Tem. Qual que é o nome dela? Maria. Como que é o filho? Marcos. Já bate lá, ô Marcos. Aí chamando, aparece Maria. Ô Maria, viemos chamar o Marcos para poder participar de uma reunião de adolescentes que nós vamos ter agora 16h30, em plena terça-feira, irmãos. Aí, por quê? O adolescente, eu estou falando de adolescente que estudou até as 12, almoçou e vai dedicar um tempo para fazer aquilo que você não consegue porque você está no seu trabalho. Mas se esse adolescente não fazer isso, ele vai fazer o quê, irmãos? Ele vai ficar na internet, porque não tem prova todo dia, não tem trabalho todo dia. Aí o adolescente fica ali com computador, mídias. Teve um adolescente, irmãos, só para vocês saberem, quando ele veio para a casa de adolescente, ele confessou, ele ficava cerca de, por causa da pandemia, 17 horas envolvido. Celular, computador, celular, não era nem televisão. Ele estava até encurvado, irmãos. Até para aprumar ele, você tinha que dar uma voz de comando. Opa, fica firme. Porque era assim, ó. A mãe dele mandou depois uma mensagem. Como que era a imersão dele na época da pandemia. A mãe e o pai ouvindo a live do irmão Pedro e ele ali no celular. A mãe disse assim, meu filho já fazia transcrição naquela época. Mas não era outra imersão. Aí foi para casa. Agora hoje, irmãos, está ali na rua distribuindo 30, 40 kits, orando pelas pessoas. Já tem 2 anos que ele está na casa de adolescentes. Ele tinha 16 anos, agora está com 18. E ali distribuindo, orando. A vida dele agora é essa, irmãos. Olhos de águia. Por isso que nós devemos orar forte. Porque Deus está promovendo algo nesta terra. E nós não podemos parar aquilo que Deus está fazendo. Por isso que nós devemos
apoiar, orar. Aí que entra, irmãos, a igreja. Os adolescentes vão sair, agora nós começamos, por exemplo, em Belo Horizonte, ir para os bairros. O grupo familiar que está fraco, vão levar quem? Vão levar os adolescentes. Aí os adolescentes vão bater nas portas lá, e nesse dia eles levaram 13. Teve um grupo familiar que tinha 23 novos. Aí vem adolescente, vem o pai junto, porque o pai quer ver o que está acontecendo, né? Vai tudo junto. O outro tinha 7, no Heliópolis, e lá no Goiânia tinha 23. A sala ali repleta de pessoas. Aí anula aqueles que têm 40, 50, 60 anos, não. Está lá o casalzinho servindo um lanche, abriu as suas casas, comprou cadeirinha branquinha para receber. Envolve todo mundo, irmãos. Daqui a pouco tem batismo, envolve aqueles que servem ao batismo. Daqui a pouco esse que batizou vai começar a partir o pão, envolve aqueles que servem à mesa. Agora tem mais pessoas. Tem conferência? Mais pessoas para você preocupar em levar para a conferência. Alimento diário, assinatura, tem mais 5, 6 pessoas novas. Então, é uma estrutura que começa na rua, mas mexe com toda a igreja. Então, por isso que nós devemos orar. Senhor, continua a sua obra, mas não permita que eu fique olhando de baixo. Eu tenho que subir e ouvir a voz de trombeta, a voz de comando, a voz de direção de Deus. O que realmente, irmãos, está acontecendo não foi nada planejado. Quando nós lemos João capítulo 14, versículo 10, que a palavra é que faz a obra do Senhor, e realmente a palavra está fazendo a obra. O que está acontecendo não é esforço humano, é algo sobrenatural. Por isso que os testemunhos não param. E ali, irmãos, Deus está levantando e trazendo um renovo na vida da igreja. Não é que tem uma separação. Agora, atrás disso, irmãos, vem as crianças. Muitas crianças de 8, 10 anos não estão se contendo. Elas querem também pregar o evangelho. Estão sendo usadas pelo Senhor na escola, porque é uma nova cultura. Quem está sendo modelo? Os adolescentes de 11, 12 anos. Nós apresentamos um adolescente para o irmão Pedro, o Miguel. Miguel é filho de um irmão que já foi pastor. Hoje tem 8 meses que reúne, 10 meses que reúne na igreja de Santa Luzia. O filho dele de 13 anos já estava bebendo e fumando. Aí ele falou, não, eu não posso perder meu filho. Falou para o filho dele, você vai ficar 3 dias no CEAP. Já tem 2 anos que está lá, irmãos. Porque com 3 dias o pai dele sentiu uma transformação grande na vida dele. Aí nós falamos para ele, Miguel, quantos anos você tem? Ele tinha ali 11 para 12, agora tem 13. 13 anos. E aí, Miguel, como é que está a sua distribuição depois que você ora pelas pessoas? A média minha, às vezes, já chegou a 69 kits. Pedro quase caiu da cadeira, né? Você é a média. Vocês viram lá em 7 Lagoas, né? E ali, irmão, naquela alegria. Aí o pai falou assim, ó, não toca, não mexe agora. Se voltar para a escola, eu vou perder meu filho, dá um tempinho. Aí não sei agora se está estudando. Lá no CEAP tem 5 adolescentes que estudam pela manhã e à tarde saem para orar pelas pessoas. E são os que tiram as melhores notas na escola, irmãos. Ali, porque a mente fica frutífera. A imersão faz com que a mente fique frutífera. Por que que eles fazem a transcrição? Porque a mente, ela vai produzindo algo. Você pega aqui o contexto e começa a escrever. É o que eles chamam, né, de dormir com Deus e acordar com Deus. Vai ouvindo a palavra, 15 minutos de transcrição. Sono vem, desliga e dorme. No outro dia, mais 10, 15 minutos. Desliga, vai embora para a escola. Aí a mente fica frutífera, fica renovada. Como Coríntios fala, Colossenses fala, Filipenses fala. Aí você toca nesses adolescentes, quando eles falam, eles realmente falam por Deus. Por quê? Imersão constante, transcrição constante. Quando falam, tá como uma águia, né? Outro nível, ouvindo a voz da trombeta, vendo que Deus está no trono. Aí quando eles falam para as pessoas, eles falam cheios de autoridade. Aí não é eles que fazem, irmãos, os adolescentes não conseguem fazer, mas a palavra que está neles faz a obra do Senhor.
E agora Deus está levando também os adolescentes para um outro nível. Agora estamos encorajando os adolescentes a aprender a falar espanhol, inglês, aliás, espanhol, inglês e francês. Por quê? Um adolescente hoje que tem 14 anos, daqui a 4 anos ele tem 18 anos. Passou 6 meses, pode trancar a matrícula e pode servir ao Senhor fora do país, porque nós pensamos na cidade de João Molevade ou na micro-região do Médio Piracicaba. Deus está pensando em conquistar a terra. Tem que ter Josué e Caleb para subir e conquistar a terra. Aí tem que trabalhar hoje nos adolescentes. Ninguém está falando para os adolescentes irem e não voltar mais. Mas podemos trabalhar hoje uma nova cultura. Os adolescentes podem se tornar missionários. Ficar 3 meses servindo na África, como agora a África do Sul começou forte ali o SEAP. O SEAP lá, irmãos, tem 21, boa parte deles são os adolescentes. Alguns locais, alguns que já moravam ali. Mas daqui a pouco, esses adolescentes que têm 15 anos, 3 anos aprendendo a falar inglês, exercitando o espírito, imersão, grito de guerra, indo para as ruas, sendo aperfeiçoado em servir a igreja. Daqui a 3 anos, tem 18 anos, está pronto para poder ser útil ao Senhor e fazer a obra do Senhor fora do país. Por isso nós devemos orar forte. Senhor, obrigado por esse exército que tem se levantado. E daqui a pouco, irmãos, aqueles que têm 9 anos, 10 anos, é uma cultura. Eles vão entrar seguindo esse modelo. Daqui a pouco participam da casa de adolescente, imersão, exercício do espírito, ali falando, desfrutando, indo para as ruas, orando pelas pessoas, constituindo com a palavra. 18 anos pode ser útil ao Senhor. Então, olha como a obra do Senhor tem uma perspectiva muito grande de alcançar toda a terra. Por isso que está levantando em vários e vários países. Casas de adolescentes estão sendo produzidas para que Deus possa usar esses adolescentes na obra do Senhor. E nós não sabemos, irmãos, o que irá acontecer daqui para frente. Mas algo está sendo produzido hoje. Deus está levantando pessoas que nós não imaginávamos viver essa esfera, hein? E hoje a coisa vai ficando mais forte. Além de orar pelas pessoas, agora estamos perguntando: você quer ser um missionário? E muitos estão se colocando para ser um missionário. Fernando contou isso, né? Lá na África. Um jovem falou para ele: posso lavar seu sapato? Porque lá não escova não, lá lava mesmo. Sabão, muita poeira, né? Sabão, escovinha. Aí foi falando, o Fernando está ali falando para ele: o que eu sou? Não, eu sou missionário e tal, tal. Aí acabou, o menino colocou o caixotinho aqui e entrou dentro da van. Falou assim: você falou para mim ser missionário, eu quero ser um missionário. Não, calma, você tem que ligar para a mamãe. Para a mamãe, né, que falou, mamãe. Aí ligou, ele falou assim: você liga, dá o seu telefone. Chegou lá, ligou e falou: seu Fernando, mamãe quer falar com você. Aí passou, falou assim: não, meu filho pode ser um missionário, pode levar para o SEAP, não tem problema nenhum. Então assim, irmãos, a coisa está rápida. Isso está acontecendo de uma maneira assim, sobrenatural. Deus está produzindo pessoas para fazer a obra do Senhor. Por quê? É o desespero de Deus. A voz de trombeta está falando forte. E eu tenho que ouvir essa voz. Para ouvir, eu tenho que sair da esfera terrena e ir para uma outra esfera, onde Deus está falando agora. Próximos 6 meses, viver a vida da igreja em um outro plano, um plano celestial. Viver como olhos de águia. Vida da igreja como olhos de águia. Trabalho como olhos de águia. E Deus precisa nos usar para achar essas pessoas. Como Deus está usando pessoas, achando adolescente para todo lado, irmãos. Deus está levantando. Essa semana, ali em Foz do Iguaçu, 23 novos convidados. Em Gurupi, 43 novos convidados, irmãos. São muitos e muitos que estão se levantando. Olha só, 43 convidados de quem, irmãos? Dos adolescentes. E vão todos para a reunião da igreja. Teve um momento lá que eles pararam
um jogo de futebol de adolescentes, ali já fizeram imersão, um grito de guerra, e falou assim, ó, vamos todo mundo, agora chega de futebol, amanhã vocês continuam, vão para a reunião. E o irmão ali foi filmando, e todo mundo chegando para a reunião sem saber aonde ia. Teve uma jovem em Belo Horizonte, esqueci o nome dela, tem até um vídeo. Ela foi, irmãos, contatada na quinta, no sábado pela manhã, ela foi para a casa de adolescente, assistiu a live com o irmão Pedro, deu testemunho que o irmão Pedro falou que agora não pode ser 1%, tem que ser 100%, 110%, e eu também estou aqui para cooperar em ser 110%. E daqui a pouco ela falou assim, vocês vão para a rua, eu também quero ir para a rua, e foi para a rua, bateu a meta dela, 4 kits em 1 hora. Ela nem sabia o que estava acontecendo, irmãos, mas viu aquela esfera e falou assim, olha, eu estava numa outra esfera que não era a minha esfera. Mas quando eu vi aqueles adolescentes ali desfrutando, fazendo imersão, fazendo grito de guerra, eu não me contive. É isso que eu quero. Amém. E está lá, vivendo a vida da igreja. Ó Senhor Jesus, vou parar. Tem uns adolescentes. Vamos lá, os adolescentes. Os adolescentes já querem colocar fogo aqui na reunião, irmãos. Pode trazer. Amém, Senhor Jesus. Amém, irmão.